Quando explodiu a guerra da Ucrânia, o mundo até certo ponto se surpreendeu, porque quem é que iria imaginar que em pleno século XXI, um líder de uma superpotência internacional fosse levar o mundo a um conflito armado? Esta edição do SBT Brasil começa com os desdobramentos da guerra no leste europeu, que já Novas evidências ligam a Rússia ao massacre de civis em Bucha, na Ucrânia. Soldados russos e ucranianos se enfrentam no combate mais sangrento desde o começo da guerra na Ucrânia. Pois é, mas Vladimir Putin levou. Logo de saída começaram também as estimativas, as contas, as perspectivas com relação às consequências sobre a economia do planeta. Algumas coisas eram imediatas, por exemplo, suprimento de alimentos. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia fornecem para o planeta inteiro uma grande proporção de soja, de girassol, de milho, por exemplo. E o petróleo, então? E o gás natural? Porque a Rússia é uma das maiores exportadoras, um dos maiores exportadores do mundo desses combustíveis, dona de reservas imensas e, claro, com isso poderia regular o fornecimento desses combustíveis ao planeta como um todo. Não deu outra. Muito rapidamente, o barril do petróleo, que andava até comportado ali na casa de $80 o barril, disparou. Foi bater nos $130 o barril. Foi inicialmente um impacto no mercado de commodities. A Rússia é um grande produtor de petróleo, um dos maiores, um grande produtor de gás, exportador de gás para a Europa. E a Ucrânia também é um grande produtor de commodities, especialmente de grãos, como a Rússia. Então, a guerra trouxe inicialmente um impacto muito grande nesse mercado de commodities, especialmente na Alemanha, que ficou muito dependente do gás russo nas últimas décadas. A Alemanha muito rapidamente passou a procurar alternativas, sobretudo para o fornecimento do gás natural que eles usam para o aquecimento das casas, ainda mais no inverno pegado europeu, que é muito rigoroso. É indispensável esse gás para eles. Pois bem, a alternativa que o país encontrou foi principalmente o gás liquefeito, que é vendido internacionalmente por vários países, inclusive alguns deles que fazem parte da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, do qual a Alemanha também faz parte. Quem vende? Estados Unidos vendem com muita intensidade, mas sobretudo os países vizinhos da própria Alemanha ali na Europa. Com o prolongamento da guerra, que não dá sinais de que vai acabar tão cedo, os efeitos da escassez no fornecimento de alimentos e até de petróleo apontaram suas baterias para um inimigo global, a inflação. Com relação às commodities, com relação ao petróleo, os preços dos derivados, os preços de todos os produtos que são feitos com essas commodities acabaram subindo muito. Foi o caso do pãozinho, foi o caso dos componentes eletrônicos, foi o caso da gasolina, tudo isso subiu demais, puxando a inflação para cima, uma preocupação global. Com isso, países importantes economias, arrojadas como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, tiveram que subir as taxas de juros para níveis muito acima daqueles níveis habituais. Brasil também. Olha, o principal foi a inflação. A inflação deu um repique, né? Depois ali da pandemia, a gente teve até momentos de inflação muito baixa. Lembra que o Banco Central reduziu a taxa de juros para 2% ao ano, abaixo até do nível de inflação. Mas com a guerra da Ucrânia, o petróleo deu um salto fortíssimo, né? Passou de $100 o barril. Preço subindo, atividade econômica desacelerando, isso tem nome. Recessão. É feio, né? Mas olha que podia ser pior. Dependendo da intensidade desses dois fatores aí, preços e atividade, se for muito grande a intensidade, aí surge o fantasma de todas as economias, que é a estagflação. O nome é mais feio ainda, né? Pois é, e as consequências ainda mais. É tudo que os governos e os economistas tentam evitar. O Brasil, por exemplo, começou a subir as suas taxas de juros lá em março de 2021, quando ela estava comportada em 2%. Só que decolou, foi parar em 13,75%, que é onde a Selic, a taxa referencial dos nossos juros, está desde agosto do ano passado. O presidente do Banco Central, que é quem decide a taxa, tem recebido muitas críticas de gente que acha que a taxa Selic, a nossa taxa de juros, está muito elevada. Até o próprio presidente Lula tem feito críticas bastante duras com relação à condução dessa que é a política monetária, a política para os juros. Só que os efeitos sobre a inflação, a partir dessa elevação dos nossos juros, também devem começar a surgir aqui no Brasil antes das economias que começaram a subir os juros
depois do Brasil. Só não se sabe ainda exatamente quando é que isso vai acontecer para que o Banco Central comece a planejar cortar os juros. E a guerra não para. Até que alguma acomodação diante de um cenário preocupante como esse, até houve, mas a duras penas. Mas a economia internacional, a economia mundial, de alguma maneira já meio que digeriu o conflito, né? Outra coisa, eles produziam um aço muito barato, é bom, barato, né? Esse aço teve que ser substituído por outros fornecedores, ou por produção local, e especialmente o petróleo e o gás. Todo mundo teve que correr atrás para substituir petróleo e gás. O Brasil, felizmente, tem como perspectiva aí pela frente um grande aumento da produção de gás natural proveniente do pré-sal, né? Eu vejo claramente uma ameaça crescente da Rússia em cortar o seu fornecimento de gás e petróleo, sobretudo para a Europa. E isso está fazendo com que muitos países europeus tenham passado a aumentar o seu fornecimento de gás e de petróleo, sobretudo a Alemanha, que está buscando o autofornecimento. Melhores prognósticos também começam a surgir aos pouquinhos ali no horizonte. Por exemplo, a gente falou do inverno europeu por conta da Alemanha. Pois é, o inverno europeu não foi tão rigoroso assim. Menos impacto sobre os preços, menos inflação. E embora as sanções que o Ocidente impôs à Rússia por conta da iniciativa da guerra não terem surtido muito efeito sobre as decisões de Vladimir Putin com relação à continuidade do conflito, começam a surgir no horizonte alguns sinais para otimismo. Os Estados Unidos estão crescendo quase a pleno emprego, né? Quer dizer, o nível de desemprego dos Estados Unidos está baixíssimo. E a Europa é a grande boa surpresa, né? A Europa vai apresentar crescimento esse ano. Então vamos torcer para que, quem sabe, as expectativas se frustrem e o Brasil consiga crescer também 3% esse ano. Eu estou muito mais otimista do que estava no ano passado. A gente ficava um pouco amedrontado diante das previsões. Acho que, não sei se os economistas se apavoraram, é muito mais fácil você fazer previsões bem pessimistas. Tá tudo ruim, não vamos crescer, porque se der o contrário, ninguém cobra. Então é mais fácil você dizer que vai ser ruim e no final ser bom do que ficar dizendo que vai ser muito bom e no final não dar um resultado